Amém. Som. Legal, todo mundo me ouve? Bem, hoje de manhã nós já tivemos um momento excelente nesse lugar. Foi muito bom. Estávamos aqui em 25 adultos e 8 crianças. Algumas pessoas com crianças preferem vir pela manhã e aqueles que também têm dificuldade com sono à noite. Foi fantástico. Um outro momento, na verdade, um outro galpão, porque foi um tempo mais acústico. De manhã a gente está numa pegada mais acústica. Eu sei que assim, já estou me sentindo na mesma igreja, mas num outro lugar essa noite. A única coisa que não mudou foi a mensagem. A mensagem da manhã é a mesma da noite. E eu achei interessante, porque ter gente aqui de manhã cria oportunidade para que nós tragamos pessoas novas à noite e pela manhã também. E essa é a proposta. Termos dois momentos onde pessoas se adequam melhor aos momentos, cria essa oportunidade. Eu tenho uma oportunidade agora de trazer amigos de manhã, que preferem estar aqui pela manhã, e eu tenho a oportunidade de trazer amigos à noite também. E esse mês, nós estamos tratando de uma série que é bem voltada para nós que já somos cristãos, que estamos na caminhada, tanto há pouco quanto há muito tempo. Uma série voltada para nós que estamos no coração pensando em ser cristãos. É uma série que todo ano a gente coloca uma série no conjunto delas todas para falar desse tema, igreja. E esse ano, para falar desse tema, eu escolhi fazer uma série expositiva. O que é uma série expositiva? É uma série que segue um mesmo texto linearmente e o texto escolhido foi Efésios 4. Essa série desse mês é Ser Discípulo e Fazer Discípulos. Mas nesse momento agora, eu quero chamar a atenção para o subtítulo, que a igreja onde estamos é resultado da igreja que somos. A igreja onde estamos é resultado da igreja que somos. Ou seja, igreja é mais ser do que estar. Se nós não somos, não faz sentido estarmos também. Porque é uma questão que é mais ligada à consciência da nossa pessoa do que ao espaço físico onde nós nos encontramos e reunimos. E a segunda parte dessa série fala de um convite ao aprendizado. Por que convite? Porque quando você e eu somos convidados a fazer parte, quando você e eu resolvemos fazer parte de uma comunidade de discípulos, que a gente também chama de igreja, nós estamos atendendo a um convite soberano, onde Deus fala conosco, e foi justamente esse o assunto da semana passada. E para essa semana eu quero conversar conosco em cima dos seguintes versos de Efésios capítulo 4. Versos de 7 a 13 que dizem assim: E cada um de nós, a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para começar essa série, eu quero falar de uma oportunidade que eu tive há um mês, junto com um pastor que eu digo que toda vez que eu estou com ele eu aprendo algo. O nome dele é Fabrício Viguier. Ele é carioca, e não é essa a parte boa, ele é pastor de uma outra parte boa. Ele é carioca e é pastor da Igreja Plena, é um homem de muita sabedoria. Estávamos ali batendo um papo e ele me apresentou um livro que eu falei: olha, Fabrício, às vezes Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? Ele mostra uma coisa, a gente está se preparando para falar algo e Deus vai lá e nos mostra uma coisa que complementa aquele algo. E ele me apresentou um antropólogo, um cara muito celebrado, muito conhecido, chamado Christopher Lasch. E eu comecei a ler o livro desse cara. É um livrão, gente, é um negócio assim, ó, extremamente denso.
mas a leitura que ele faz da nossa sociedade, esse antropólogo, é muito interessante. Ele faz várias leituras, ele faz vários recortes, e a ideia dele é explicar por que a nossa sociedade é tão individualista, por que ela é tão narcisista, por que ela é tão egocêntrica. Esse é o tema central. E ele faz um recorte na nossa sociedade desde o século XX até o século XXI. E o recorte é a partir da pessoa de Sigmund Freud. Ele fala assim, Freud é um psicanalista que ele não somente falou a respeito da mente, da psique, mas ele influenciou socialmente toda uma cultura. Uma cultura que até Freud preocupava-se em encontrar as respostas para os problemas da sua vida em Deus. Então, quando alguém queria ter uma resposta a respeito dos problemas da sua vida, essa pessoa procurava um padre ou um pastor, ou quem fosse, porque cria que essas pessoas do mundo, do ambiente religioso, tinham condições de oferecer respostas para os seus problemas a partir da pessoa de Deus. Só que Freud, ele tinha um questionamento muito grande a respeito da religião em si mesmo. Aí nós vamos deixar a religião bem aberta, tá? Não quero definir qual, quando, como e onde. Ele falava assim, só que a religião, essa religiosidade, essa coisa de religião, isso veio castrando a humanidade, até dos seus próprios impulsos, até das suas próprias vontades. E isso está errado. Nós temos impulsos que precisamos aprender a entendê-los e coordená-los, a fim de que encontremos a partir de agora sim, olha a mudança, a resposta da vida a partir de nós mesmos. Então, as respostas que você precisa estão em você. E Christopher Lester, ele faz a seguinte leitura desse contexto. Nós migramos de uma sociedade religiosa, de um mundo religioso, em cima de uma cosmovisão religiosa, para uma sociedade terapêutica. E a necessidade das pessoas começa a ficar terapêutica. E de algum modo, no meio desse turbilhão de mudança, o resultado disso é que a espiritualidade cristã, ela incorpora esse conceito e começa a trazer para nós o seguinte modelo de vida espiritual. Um modelo de vida espiritual mais voltado para as nossas necessidades, para tratar as nossas necessidades. E quando você começa, eu vou pegar uma coisa aqui que poucos tiveram contato, aliás, alguns de nós tiveram contato, eu mesmo esse dia me peguei ouvindo alguns. Você ouve algumas músicas, alguns hinos antigos. Normalmente esses hinos, essas músicas mais antigas, elas falam muito mais da pessoa de Deus do que da necessidade que eu tenho de estar com Deus. Porque a preocupação antiga era falar das características de Deus, dos atributos de Deus, de quem é Deus, e que nós conhecêssemos mais Deus. Então era mais comum termos músicas nesse sentido. Com essa mudança de paradigma, de cosmovisão, o que aconteceu com as músicas cristãs? Elas começaram a falar mais de mim. Não estou criticando a música, mas eu vou dar um exemplo prático. Diante do trono, é preciso de ti. Eu preciso de ti, preciso do teu perdão. Então as músicas, elas foram ficando terapêuticas também. Eu preciso de um Deus para cuidar dos meus problemas. Eu preciso de um Deus para cuidar das minhas vidas, da minha vida. E aí o que aconteceu? Jesus passou de Senhor para um Jesus terapeuta. Eu preciso de um Jesus que cuide de mim. Jesus começou a ser o cara que tem que estar sempre cuidando do meu problema. Eu digo que esse modelo de espiritualidade, que é comum nas nossas igrejas, ele gerou um outro modelo de fé, que é diferente do modelo de fé que a Bíblia propõe, que as Escrituras propõem. Eu chamo aqui, para nosso entendimento, de uma fé coitadista. Eu tenho sempre que ser o coitado da história, ou alguém que tenha que vivenciar, Deus tem sempre que me socorrer dos meus problemas, das minhas mazelas, e eu vou desenvolvendo uma espiritualidade assim. E muitas das mensagens das nossas igrejas, elas caminham e aglutinam pessoas nesse sentido. Elas não têm ensinado pessoas a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da soberania de Deus, de quem Deus é, e elas criam todo um aparato religioso para tratar desse coitadismo. Gente, não tem problema nenhum de ter
um Jesus terapeuta. Eu não estou dizendo que isso é um problema. Mas toda vez que eu vejo Jesus tratar da vida de alguém, ele entra na vida dessa pessoa, ele resolve aquele problema pontual e ele joga essa pessoa para frente e fala assim: a sua fé te salvou. E no contexto da vida religiosa de Jesus, isso acontecia da seguinte forma: Jesus era judeu, todo mundo sabe, né? Ele tratava com judeus. E judeus já tinham na sua cabeça e no seu coração muito claro, desde formação, 4 anos de idade, o judeu já está aprendendo a Torá, que é a lei judaica. Então era fácil para o judeu definir a sua fé, entender qual era a sua fé. Quando o judeu tinha um pecado, tem um exemplo na Bíblia, que um cara está cego. E aí começa a perguntar: quem cometeu o pecado? Foi ele? Foi o pai dele? Porque para o judeu, dentro da leitura dele, se o cara tinha uma doença grave, Deus estava punindo ele se tornava marginalizado. Por isso que os leprosos, eles, por exemplo, eram colocados à margem de Jerusalém. Porque lá fora, a Jerusalém era santa. Esses caras não podem conviver com a gente. E não era só, gente, percebam, não era só um sincretismo, uma separação física. Às vezes, por exemplo, a viúva era uma pessoa marginalizada. Havia também uma separação social de algumas pessoas que viviam um status social que não era aquele que eles consideravam suficientemente bom ou santo. Quando Jesus encontrava, por exemplo, uma pessoa dessa, como, quer ver um exemplo? Cego de Jericó, todo mundo conhece, é um texto comum, o cego estava berrando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ok? Todo mundo lembra desse texto? Quando Jesus encontra esse cego é o único no meio da multidão que reconhece a pessoa de Jesus. Aí Jesus, ele tem uma abordagem terapêutica na vida desse cego. Ele vai lá e cura esse cego da cegueira. Quando esse cego é curado da cegueira, vocês lembram qual foi a frase de Jesus no final dele? A tua fé te salvou. Naquele mundo, falar para uma pessoa que a fé dele te salvou, para um judeu que tinha consciência do reino de Deus, do impacto do reino da sua vida, era falar a mesma coisa: você agora pertence ao reino novamente. Você pode viver como um cidadão do reino novamente. Você pode ser do reino novamente. A mesma coisa com a mulher adúltera de João capítulo 8. A mesma coisa com muitas pessoas que foram curadas e tratadas terapeuticamente com Jesus. O que eu quero dizer então é que não tem nenhum problema de você precisar de Jesus para causar, para curar, para salvar, para libertar. E assim Jesus fazia isso com cegos, com coxos, com pessoas que não tinham posição social privilegiada. Vou aproveitar e deixa do dia da mulher, dia 8. Jesus, ele era feminista também, no bom sentido. Tá? Não no sentido social de hoje. Porque numa época que mulher não tinha voz, as primeiras pessoas que Jesus aparece para dar o recado e falar: eu ressuscitei, foram as mulheres. Vai lá. E ele ainda fez mais. Vai lá e avisa para os homens. Então Jesus, ele reinseria pessoas nessa condição de reino. É diferente da nossa percepção da fé. Porque essa fé coitadista, ela cria 2 movimentos negativos no nosso coração. O primeiro é achar que Deus, ele tem o tempo todo que está nos cuidando. Que Jesus é sempre capelão, e não é isso. Essa fé coitadista, ela cria um individualismo muito grande, onde eu tenho que viver minha espiritualidade descontextualizada do todo. Essa fé individualista tira a gente dessa consciência de sermos discípulos de maneira vertical e horizontal, da mesma forma que quando Jesus fala assim: olha, você quer saber qual é o grande mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Não existe fé verticalizada só no conceito de Jesus do reino de Deus, onde eu tenho que olhar para Deus e ignorar as pessoas. A fé é vertical, mas também é horizontal. Eu olho para os... Isso não é um conceito de Jesus. Isso é um conceito da construção da fé cristã. Que quando eu olho para os 10 mandamentos, eu vejo 4 mandamentos falando de como se comportar com Deus, e depois eu vejo outros 6 mandamentos que falam de como se comportar com o próximo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo. Não, quando do próximo só. Entendeu? É assim. Então nós temos que entender que a proposta das Escrituras, em sermos discípulos,
não é desenvolver uma fé coitadista. Hoje de manhã, eu estava fazendo minha leitura devocional. E eu fiz essa leitura devocional em Hebreus capítulo de número 4 e 5. E como eu falei para vocês, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesucidência. Eu acho que Deus movimenta a nossa vida para que a gente consiga entender o que Ele espera de nós, mais do que o que a gente espera dele. Em Hebreus capítulo 5, olha o que acontece. O autor de Hebreus, aqui não é Paulo provavelmente, ele começa a falar assim, a partir do verso de número 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, a essa altura, devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha que pedrada, gente. Ele vai mais fundo. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos. Aí ele está falando assim, o que adianta vocês querem saber as coisas complicadas da fé, se as pessoas têm que sempre estar ensinando para vocês as mesmas coisas? Mas o alimento sólido é para, pelo exercício constante desses alimentos sólidos, tornaram-se aptos para discernir tanto o que é bem quanto o que é mal. Vocês não conseguem discernir o que é bom e o que é mal porque vocês estão sempre na mesmice, vocês continuam crianças. Aí ele entra no capítulo 5 dizendo assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzem à morte, da fé, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. O que ele fala é que nós nos tornamos lentos. Olha que palavra lentos, para aprender. Nós nos tornamos preguiçosos para aprender, para continuarmos evoluindo na fé e nos tornarmos pessoas maduras, adultas. E dentro desse contexto de Lesch, que fala que nós vivemos um mundo essa coisa de nós terapêutico, essa coisa de nós sempre acharmos que Deus está aqui para cuidar da gente e não amadurecer, tem nos mantido crianças na fé. Pior, anões espirituais, nanicos espirituais. Nós estamos lentos. E o Paulo em Efésios, ele faz o seguinte movimento para que a gente entenda esse movimento contrário. Que Deus, primeira coisa, que Deus nos faz um convite a pertencer a algo onde nossos dons e habilidades têm um sentido maior. No versículo 7, Paulo começa assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E aqui quando Paulo fala de graça, ele não está falando somente de bondade. Ele está falando de algo mais que nos é repartido quando Deus nos alcança com a bondade dele. E para entender com um pouquinho mais de precisão o que Paulo quer dizer aqui, nós precisamos ir num outro texto, que é no texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7, onde ele vai falar desta graça em ação, detalhe, esta graça em ação a partir da nossa vida. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ele está nos dizendo que quando nós recebemos a graça de Deus, essa graça, através de nós, começa a produzir outras coisas. Eu quero separar algumas delas para a gente poder entender melhor o que ele está querendo dizer. Em primeiro lugar, ele vai falar assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando eu me rendo a Jesus, eu recebo
algumas habilidades que só o Espírito pode dar, e isso é comum a todos nós cristãos, independente de sermos novos na fé, independente de estarmos há mais tempo na fé, que esses dons que o Espírito nos dá é de particularidade nossa. Por exemplo, eu, Cláudio, aqui hoje, Cláudio, estou praticando um dos dons da vocação pastoral. Eu tenho uma vocação pastoral no corpo de Cristo, e essa vocação pastoral me dá alguns dons. Um dos dons que eu tenho é de daquê e querigma. O que é isso? Ensino e proclamação da palavra. Esse dom que eu tenho, outros aqui não têm, mas há outros que também têm. Mas o mesmo Espírito que dá dons a vocês é o Espírito que dá dons a mim. Agora há pouco eu estava com a Márcia lá na oração, e a Márcia, eu comecei a perceber a oração da Márcia com um cuidado um pouco maior. E ela, durante a oração dela, você pode reparar, se você ficar encostada na Márcia, quer ver outras pessoas? A Francine também tem muito disso, a Cláudia, minha esposa, também tem muito disso. Você começa a perceber cuidado, muito cuidado, sabe? A fala delas é carregada dessa questão de cuidado. Essa questão de cuidado que a fala dela carrega é a respeito de um dom que elas têm, que é um dom de misericórdia. Eu não preciso ter esse dom, mas eu preciso exercitar misericórdia. Mas quando eu faço algo que não é meu, custa mais para mim. Para elas não custam. Quem conhece a minha esposa, por exemplo, sabe que ela tem o dom da generosidade. Ela gosta de ganhar e doar na mesma proporção, até mais. Isso é um dom. Eu preciso ser generoso, mas ela tem o dom, para ela é mais fácil. E quando Deus nos convida, tem gente que tem dom para administração. Paulo fala, sabe que a administração é um dom? A administração do quê? Dos bens de Deus. O tesoureiro da igreja tem que ter dom de administração. Mas o Espírito que doa esse dom, desses dons, é o mesmo Espírito. Depois Paulo vai falar assim, que há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esses dons, eles precisam ser colocados em prática. A graça de Deus que nos dá esse dom, ela nos dá esses dons para colocarmos em práticas. Ministério é uma palavra em comum. A palavra mais comum para ministério, uma outra possível tradução é serviço. Então Deus me dá uma graça para que ela seja posta em serviço, e essa graça serve ao mesmo Senhor. Aí eu vou usar o mesmo exemplo da manhã de hoje. Por exemplo, eu e o Tiago Charaba, o Heraldo também, nós temos dons parecidos. Hoje eu estou aqui a serviço desse dom, mas o Tiago vai usar esse dom, como ele já usa no ministério dele, lá no Iraque. Então algumas pessoas pegam o mesmo dom e usam em lugares diferentes. O serviço do Tiago para o mesmo dom que eu tenho é diferente do meu. Por isso que tudo em volta dele tem uma característica em particular, e tudo em volta do Cláudio. E outra coisa, o Cláudio é o Cláudio, o Tiago é o Tiago, e cada um vai sendo cada um. E nisso ele vai falar assim. Mas além disso tem outra coisa. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então eu tenho os dons, essa graça nos dá habilidades, essas habilidades são nos dadas para o serviço, e esse serviço é para que a gente atue de alguma forma. Isso me constrange quando eu penso da seguinte forma: o que eu tenho feito com o dom que Deus tem me dado para um serviço que Ele já me deu nas áreas de atuações que estão disponíveis? Então eu tenho que... Deus nos dá graça para pôr em prática, para vivenciar essa graça em tudo. Formas de atuação. Poxa, mas Cláudio, é você que fala todo domingo, mas nós temos outros ministérios para falar, nós temos os grupos familiares. Ali você pode falar também. As meninas lá estão executando o mesmo dom que eu lá na sala das crianças. Eu não toco aqui, mas amanhã eu vou tocar lá no grupo familiar. Você sabia, Johnson? Não sei o que você vai ouvir, mas eu vou. Vai ser mais custoso para mim do que para o Bira, por exemplo, do que para a Nathalie e para o William. Mas eu vou. Porque eu tenho que colocar a minha vida em prática. E tudo isso com uma única finalidade. A finalidade de termos isso é porque todos nós temos que nos colocar a nossa vida no reino de Deus a serviço de um bem comum. Esse bem comum você vai ter que esperar até a última mensagem para saber qual é. Ele está guardado para a última mensagem dessa série.
Mas o que interessa de tudo isso é entendermos que nós temos uma vida dada com graça de Deus para serviço do reino, através de dons que são específicos, e Deus vai nos juntando. A Igreja Presbiteriana Galpão 316 é uma igreja de um conjunto de pessoas com dons, habilidades, porque Deus entende que todos nós, a começar de mim, porque olha, nós não vivemos uma igreja episcopal, que tem um bispo, que tem um padre. A igreja não é episcopal, a igreja é multifuncional. A unidade está no Senhor. Então, se todos nós trabalhamos juntos para o bem comum, a igreja, ela impacta a sociedade através da sua ação. Aquele que tem serviço servindo, aquele que tem administração administrando, quem toca, toca. A igreja episcopal, e não é só a igreja católica que é episcopal, para não dizer que eu estou tendo preconceito, a igreja anglicana, que é uma igreja evangélica, é episcopal também. Por exemplo, a igreja episcopal não, tem um cabeça. A gente não. Eu sou igual a vocês diante de Deus, como pessoa, mas a minha função aqui é fazer isso que eu estou fazendo com vocês. A função de vocês, através do dom que vocês têm, é me abençoar com aquilo que com a graça que Deus deu para vocês. E todos nós juntos, quando entendemos a missão que Deus tem para essa igreja, nós praticamos um bem comum. É isso que Paulo está falando para a gente. Só que ele fala que tudo isso tem um ponto de partida. E nesse texto parece que Paulo faz uma ruptura. Ele deixa de falar de dons, habilidades e ensino, e ele para falar de Jesus. Vocês já pararam? Viu? Mas ele desceu, quem desceu subiu. Porque ele está falando o seguinte, a gente só consegue colocar isso em prática quando o Evangelho toca o nosso coração. O Evangelho é a força motriz dos nossos dons. O Evangelho é a força motriz das nossas habilidades. Se o Evangelho não for a motivação, a gente não faz. Quando o Evangelho é a motivação, o que a gente faz não é obrigação, se torna privilégio. Eu tenho o privilégio de servir a igreja porque Jesus alcançou meu coração, porque Ele morreu pelos meus pecados, porque um dia estarei sentado à direita de Deus. Isso é um privilégio. É um convite específico de Deus para pertencer a algo maior que você mesmo. Então, por isso que não cabe ter uma fé coitadista. Nós temos um convite para pertencer a algo que vai além dos meus problemas, a algo que vai além das minhas dores, a algo que vai além das minhas necessidades, porque Deus tem que ser maior que tudo isso, e se não for, esse algo está sendo o seu Deus. Às vezes nossos problemas são nossos deuses, sabia? Nossas dificuldades nós fazemos delas nossos ídolos. Nós precisamos entender que o único Deus é o Senhor. E Ele nos dá graça, com habilidades, a partir do Evangelho, para servi-lo. Em terceiro lugar, Paulo fala que Deus convida algumas pessoas e as dispõe com dons para equipar a igreja através do aprendizado. E aqui é exatamente o centro do nosso tema dessa noite. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Dentro dessa pluralidade de dons, habilidades e serviços, algumas pessoas são específicas. Essas algumas pessoas são justamente essas dessa lista. Apóstolos, profetas, evangelistas. E aí eu queria chamar a atenção para todos nós em dois eis. Ele faz uma vírgula, coloca um e junta pastores e mestres. Fazendo uma interpretação do que ele está dizendo, esse e não é um e que desassocia o pastor do mestre. É um e conjuntivo. O que Paulo está dizendo é que todo pastor precisa ser mestre. E que se o pastor não for mestre, ele está negligenciando a sua vocação pastoral. Pastor e mestre não são duas coisas distintas. O kai aqui no grego é conectivo. Pastor, ele está na igreja para ensinar. Ele está na igreja para exercer o dom. E isso é tão verdadeiro que se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 6, chamam os apóstolos, fala assim, viu, os pobres estão precisando de cesta básica. Atos 6 está lá. Aí os apóstolos falam, eu não vou lá não. Aí imagina a cara da igreja. Mas como? Vocês são os apóstolos? Vocês não vão? Não. Porque não convém que nós negligenciemos o ensino da palavra e a oração para fazer isso.
vocês vão lá e escolham 6 homens capazes com o dom de diaconia para que sirvam as cestas básicas para viúvas helenistas. Esse papel não é nosso. Porque se eles se desviam desse papel, eles deixam de fazer aquilo que eles são chamados para fazer. A diaconia pode ser um dom da igreja, não é um dom do pastoral. Mas um pastor precisa fazer diaconia também. A capelania é um dom da igreja, não é um dom pastoral. Mas um pastor precisa ser capelão às vezes, sentar com as pessoas, conversar, bater papo. Mas nós somos chamados para ensinar a igreja. Por isso que Paulo vai usar um termo aqui no meio. Esse grupo de pessoas é chamada para preparar. Uma outra tradução possível para preparar é equipar. O que eu estou fazendo aqui essa noite é equipando vocês. A ideia aqui, esse termo é um termo de guerra, onde soldados recebiam ferramentas na sua mochila para que eles fossem para a batalha. Eu espero que vocês saiam daqui esta noite mais equipados do que entraram essa noite. Mais equipados. Porque eu equipo vocês. Por quê? Primeiro, os santos são equipados para a obra do ministério. Já expliquei o que é ministério, né? Para que eu equipo, os pastores e mestres equipam a igreja? Para o ser. Depois ele vai falar assim, que pastores, mestres, profetas, evangelistas equipam a igreja para o serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não basta, eu equipo, os pastores e mestres equipam a igreja para que ela seja edificada. Senão não tem sentido. Esse é o papel desse grupo de pessoas. Então algumas pessoas têm dons específicos para funções específicas, mas todos são chamados para exercer os seus dons, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, para o bem comum. E, em último lugar, Paulo termina assim. Diante disso tudo, isso tudo acontece até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando a igreja tem consciência dos seus dons, ela é equipada para exercê-los. Quando ela coloca seus dons a serviço do reino de Deus, algumas características vão aparecendo na vida dos discípulos. Ele começa a enumerá-las agora. Em primeiro lugar, ele diz que todos precisam alcançar essas características. Quais são elas? Primeiro, unidade na fé. Unidade na fé. O preparo, o aprendizado é para que sejamos únicos na fé. É para que a fé evangélica, aquela que ele falou na semana passada, se torne única. Essa semana eu participei de um treinamento, e nesse treinamento eu conversava com uma pessoa a respeito da sua empresa. É uma empresa de cuidado. Acho que na área médica, eu não sei, não me recordo bem. E eu perguntei para essa pessoa, o que vocês fazem? Essa pessoa falou assim, nós salvamos vida. Eu fiquei olhando para a cara deles, falei, mas como assim vocês salvam vidas? Vocês não são de área médica? Sim, mas o que nós fazemos é salvar vidas. E ele falou ainda assim, se você for para qualquer funcionário da nossa empresa e perguntar o que nós fazemos em qualquer função, desde a pessoa da faxina até o diretor, a resposta vai ser a mesma, nós salvamos vidas. Isso é unidade. Esse é o valor maior. Da mesma forma, deveriam perguntar para nós, todos nós cristãos, quando caminhamos para a unidade da fé, o que nós fazemos? Nós aqui estamos para fazer discípulos. Essa é a unidade da fé. Uma outra característica que vai aparecendo na igreja é para que tenhamos o conhecimento pleno do Filho de Deus. As pessoas, quando elas são equipadas e praticam essa equipação, a palavra existe. Falei de manhã, eu perguntei se existia, alguém procurou no dicionário e mandou no WhatsApp para mim. Pastor, essa palavra equipação existe. Quando nós somos equipados, nós temos que aumentar no conhecimento do Filho de Deus. E aqui eu preciso nos trazer uma palavra de advertência. Tem muito pastor equipando pessoa para si mesmo. Para si mesmo. Tem muita igreja fazendo membro para si mesmo. Essa semana eu sentei com um casal de membros daqui da nossa igreja e falei assim, uma igreja tem que ensinar pessoas
a ter conhecimento pleno do Filho de Deus. E é justamente aonde nós, público cristão, está pecando. Você senta às vezes com pessoas de outras denominações religiosas que conhecem bem, muito bem o que eles defendem. Você senta com cristãos que não sabem nem o que é o Evangelho. E na hora que eles vão dialogar com pessoas que conhecem profundamente a fé deles, eles não conseguem nem dar partida na conversa. Porque nós não estudamos mais a Bíblia. Porque nós não nos debruçamos mais na Bíblia. Porque a Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé e prática. Porque a Bíblia deixou de ser o manual da vida. A gente lê o livro do Paulo Coelho, a gente lê o livro não sei de quê, a gente lê o livro do Tim Keller, do Rick Warren, quem quer que seja, mas a Bíblia a gente não lê. E a Bíblia ela só tem uma função, não é formar membros de igreja. A Bíblia está para nos ensinar o conhecimento pleno do Filho de Deus. Porque se eu tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia vira livro de autoajuda e não serve para mais nada. Se eu tiro o Evangelho da Bíblia, a Bíblia vira um bom livro de autoajuda. Vou ler Provérbios e acho que Provérbios está ali para Deus cuidar só do meu coração. Também está, mas não é só para isso. É para nos dar consciência de uma fé num reino em que nós estamos feridos. E tem hora que ela vai dizer, meu amigo, tem hora que a vida vai ser uma porcaria. Vai ser uma droga. Mas tem bom ânimo. Porque Jesus venceu. E você vai vencer junto com ele. Tem hora que a vida vai ser uma alegria. Então toque com salmo, com hino, com harpa, porque a vida é uma alegria. E tem hora que ela vai dizer assim, tem hora que a vida é boa e tem hora que a vida é ruim, mas debaixo de tudo há um propósito, se você confia em Deus. Tem hora que ela vai dizer isso. A Bíblia é honesta com a gente. Ela não fica maquiando, querendo mostrar para a gente só o lado positivo da vida. Ela não fica alimentando o nosso coitadismo. Ela fica falando, você está se tornando um discípulo de Deus. Eu fiz um casamento essa sexta-feira, foi um dos casamentos mais inusitados que eu fiz na minha vida. Coisa linda, gente. Membro aqui do Galpão. Gente, eu fiquei apaixonado. Primeiro porque foi um casamento diferente. Totalmente diferente, no fundo numa casinha, cheia de macieira, de uva. Nossa, cheirosa, sabe? Um lado cheirava a citronela, outro lado a capim-limão. Um negocinho assim simples, só tinha família. E 2/3 era tudo velhinho de cabeça branca. Aí sentou um velhinho muito crente do meu lado. E a gente começou a bater papo. Tanto que eu usei ele de ilustração na mensagem durante todo o casamento. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Cláudio, eu já estou há 40 anos na caminhada cristã. 40 anos. A senhora tem quanto tempo, dona Danária? Quanto tempo a senhora tem de vida cristã? 57 anos. Assim. 57. E aquele senhor lá, o seu Mário, 83 anos de vida, 40 de vida cristã. E ele falava assim, sabe, Cláudio, eu era muito afoito. Falei, mas isso é uma tendência de todo jovem a ser afoito. Estabanado. Hoje, eu aprendi uma coisa. Eu confio em Deus. Eu deixo as coisas irem acontecendo. Eu falei, pois é, seu Mário, isso é uma característica da maturidade. O que Jesus propõe para a gente quando nós alcançamos a unidade da fé e temos o conhecimento do Filho de Deus, é nos tornarmos pessoas cada vez mais descansadas no Senhor. Se não for isso, é porque a gente está lá naquela página de Hebreus. Continuamos crianças espirituais. A sabedoria que Deus dá, não é isso que a Bíblia diz? Quem dá sabedoria a Ele? É para isso. Confiar menos em mim e confiar mais em Deus. Não é para apagar o fogo da juventude, não é isso não. É para que a gente tenha discernimento. Por isso que não dá para viver numa fé coitadista, gente. Essa fé coitadista não dá discernimento, ela dá dependência química. É pior que droga, viu, xarapa? Eu preciso me viciar desse negócio de Deus o tempo todo. Não. A maturidade da fé é outra coisa. Igreja cheia não é igreja madura, é igreja inchada. E não quer dizer que tenha muita gente que ela está sadia. Igreja madura pode crescer ou não. Porque Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá crescimento é quem? Pronto. Mas quando eu olho para Atos capítulo 2, eu vejo a igreja praticando o ensino e a cidade olhando para a igreja e se agradando dela, porque ela pratica o quê? Conhecimento do Filho de Deus. Em terceiro lugar, a igreja precisa aprender, através da vocação de alguns homens e mulheres,
para que os cristãos sejam equipados, e aí aparece essa terceira evidência. Nós nos tornemos cristãos maduros. E em quarto e último lugar, aí é o top 5. Está em quarto, mas é 5. O que se espera de um cristão? Atinjamos a medida da plenitude de Cristo. É isso. É isso que Jesus espera de ser discípulo. Que nos tornemos mais parecidos com Jesus. A sua vida hoje está mais parecida com Jesus do que há 5 anos atrás? Há 3 anos, 2 anos? Se não está, alguma coisa está errada, meu amigo. Nós precisamos... eu não estou dizendo aqui, antes que falar, o Cláudio falou, eu não falei nada disso. Nós não precisamos ser perfeitos. E nem precisamos ser Jesus. Na cruz só subiu um e basta ele, mais ninguém. Mas nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Se a sua caminhada cristã não estiver propondo isso, pode anotar, eu assino embaixo, pode botar o papel aí. Tem alguma coisa errada. Você se tornou religioso, membro de igreja, trabalhador de igreja, mas discípulo não está se tornando. Porque ser discípulo é um convite ao aprendizado. Aprendizado não é para você se tornar Claudião, mas se tornar cristão. Não é se tornar charabão, mas se tornar cristão. E nós estamos aqui para equipar vocês, para que se tornem pessoas assim, cada vez mais capazes, mais próximos da medida da plenitude de Cristo. E que Deus nos abençoe, viu? Vamos orar? Deixa ela. Quer tocar junto? Vamos baixar nossas cabeças. Pai, obrigado porque a Tua palavra é sabedoria do reino. Sabedoria que nos foi dada para aprendermos a Teu respeito das verdades bíblicas e praticarmos isso nos diversos ministérios que a Tua igreja precisa praticar. Mas nós precisamos da Tua graça para que nos dê disposição para aprender e que sejamos incentivados a nos tornarmos cada vez mais próximos da plenitude de Cristo. Espírito Santo do Senhor, que está aqui essa noite, ensina a Tua igreja, através da Tua palavra, a ser uma igreja que serve ao reino de Deus, através dos seus dons, porque tem aprendido a se tornar cada vez mais próximos da pessoa de Cristo. Que a Tua graça derramada nesse lugar faça com que esta igreja impacte a vida de pessoas que não conhecem o reino de Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.